Estamos aqui com o professor historiador José Avelar, ele que é aposentado, professor aposentado dos educandários do estado da Paraíba, onde ele lecionou por vários anos, e é um reconhecido escritor aqui de Alagoa Grande, né? Principal, né? Escritor de Alagoa Grande, historiador, que compôs um livro, né? Alagoa Grande e Sua História, que é o único aqui na cidade reconhecido pelas esferas estaduais e municipais, o único livro de pesquisa. E ele também é membro da Academia Areense de Letras e tem vários outros trabalhos publicados na imprensa estadual e também muito conhecido aqui no Brejo Paraibano como o professor historiador José Avelar. Professor, nós estamos lhe visitando agora à tarde para que Vossa Senhoria possa nos ajudar, né, a apresentar na sua ótica a nossa querida cirandeira Dona Edith do Coco, que está completando 73 anos de idade e está concorrendo a um título de mestra da cultura da Paraíba. E então a gente resolveu lhe visitar para que Vossa Senhoria pudesse também contribuir, né, com a bancada avaliadora, né, sobre o que Vossa Senhoria conhece, alguns fatos que marcaram, né, na sua pesquisa, na sua história e na sua andança, o que marcou assim, a presença de Dona Edith na sua vida. Boa tarde. Boa tarde, Bibiu. Edith José, conhecida também como Edith do Coco, representa um dos marcos da cultura de Alagoa Grande. Você pegar Jackson do Pandeiro, se você pegar a antiga bandinha de Caiana com o mestre Santino, se você pegar Cecília, que era companheira de Edith José desde criança nas festas folclóricas de Caiana e do município, com as antigas cirandeiras, porque elas duas, eu conheci Edith José. Eu tenho 66 anos, eu nasci em novembro, dia 6 de 1950, e eu passei a ter conhecimento que Edith José já frequentava esse universo folclórico de Alagoa Grande como cirandeira desde os anos 60. Nos anos 60, eu comecei a me interessar pela cultura de Alagoa Grande, não de uma maneira mais aprofundada, mas ainda timidamente. E já nessa época eu passei primeiramente a ver a bandinha de Caiana, que em 1949, segundo o historiador Celso Maris, já fez uma apresentação brilhante na inauguração do abastecimento d'água de Alagoa Grande, quando foi trazida pelo governador Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, nosso conterrâneo, para essa inauguração. E na ocasião veio a espetacular banda da Polícia Militar da Paraíba. E Celso disse, em 49, no mês de julho, no Teatro Santo Inês, numa conferência sobre Alagoa Grande, convidado pelo governador, que a bandinha de Caiana superou, em termos assim, de atração, de chamar a atenção do público daqui e que veio de fora, inclusive a caravana que veio da capital, mais ainda do que a banda da Polícia Militar. Diz que eles conseguiram chamar mais atenção, ser a atração primeira nessa festa, no dia 6 de março de 1949, na inauguração da... Então eu comecei a ter assim, essa admiração pela cultura específica do quilombola dos crioulos, primeiro pela bandinha de Caiana, a banda de pífanos, né? A famosa banda de pífanos dos crioulos, e depois eu fui vendo as cirandeiras ao longo do tempo. E observando as cirandeiras, você já via lá, entre outras, Edith José e Cecília, que hoje são as mais velhas, né, dessa turma, né? Então Cecília depois vai evoluindo dentro dessa bandinha, desse universo da ciranda, muitas vezes vindo para as festas juninas, para as festas da padroeira da Boa Viagem, né, da Nossa Senhora da Boa Viagem, juntamente com a bandinha de Caiana, as cirandeiras vinham juntas. Às vezes sozinhas. A bandinha de Caiana
designava um zabumbeiro, vinha ou dois, para justamente fazer o corpo de roda, fazer a ciranda. E ela cantava. E ela cantando, e ela dançando, já chegando na fase de jovem. Eu ainda mais novo que ela, essa faixa de menos de 10 anos, mas se eu tinha 12 anos, ela era uma jovem, né? E eu já observava isso com outros amigos. Então ela vem, ao longo desse tempo todo, participando em várias ocasiões. Semana do Folclore, né? Inaugurações do município, outros tipos de festas que se faz. Palestra também, Zé? Ela já assisti, ela já na idade adulta, já nesses últimos 10 anos, ela fazendo palestra aqui, em escolas, ela fazendo palestra lá na própria comunidade, pessoas da rua indo para lá, principalmente no final de ano, né? Quando se comemora a consciência negra, né? Relativa à morte de Zumbi, né? O falecimento de Zumbi, do assassinato de Zumbi, as referências a toda aquela luta negra, Palmares e outros quilombos, e Edith estão sempre presentes, organizando também, participando da organização e fazendo palestras, muitas vezes, logicamente, específicas sobre a parte cultural, a parte de que ela faz parte muito bem e de que ela vem integrada desde a infância. Então ela é uma figura presente há muitos anos, há várias décadas, na cultura de Alagoas e da Paraíba também, né? Com algumas saídas daqui para apresentações. Existe também, é bom que se explicite, a questão da dificuldade da visibilidade a essas pessoas, principalmente aos negros de Caiana, que eles só vinham esporadicamente na cidade apresentar a sua cultura, né? Mas que a gente não tem um conhecimento amplo, mas que se sabe que não só ela, mas outras lideranças, tinha muitas funções na comunidade. Por exemplo, não sei se você confirma, mas eu soube também que ela atuava como parteira, rezadeira, né? Parteira, puxava as excelências, né? Nos velórios também, aquela noite toda cantando e rezando, ela fazia isso com outras companheiras, também ainda faz, né? Ainda faz. Porque a questão da Caiana, que nós estivemos pesquisando e também observando outras pesquisas, até os anos 60, os próprios funcionários da Emater que contaram, como também da antiga Fundação CESP, as visitadoras, que hoje não existe mais, que quando chegavam a Caiana, até os anos 60, começo de 70, as crianças corriam quando o automóvel se aproximava. As crianças corriam para dentro do mato, as pessoas fechavam as portas, porque havia ainda um medo, uma remanescência de medo, como eles chamavam, do povo do governo. Muitas daquelas pessoas, tanto que me contou o Janício, um funcionário da Emater, no nosso primeiro trabalho que nós fizemos, que quando o pessoal da Emater chegava lá, tentando dar uma assistência técnica, a maioria atendia as pessoas com aquela porta de duas bandas, com a porta de baixo fechada. O que é que vocês querem? É do governo? É para tomar o que a gente tem? Para saber o que a gente tem? Qualquer pergunta, quantos hectares vocês viram aqui? O que é que produz? Para que o governo quer saber? Para que o governo quer saber? Quer tomar de nós? Não, é para dar assistência, para melhorar a sua situação. Então o contato era lento e era devagar, porque eles tinham do seu passado uma cisma, principalmente com quem era da cidade, com quem era branco, com quem representava o governo, né? Tem todo todo mundo sabe, estão ouvindo, todo um passado. E outra coisa, além do mais, eles sofriam aqui, ainda sofrem hoje, por parte de boa parte da população, preconceito racial, preconceito social. Então, ainda hoje as alunas de lá melhorou bastante nesses últimos 20 anos, mas teve fatos aqui de meninas da Caiana deixarem de estudar, oprimidas por piadinhas, por olhares preconceituosos, que às vezes tinha professor que combatia isso na sala de aula, tinha professor que tolerava,
dizia, besteira, isso não vale nada. Isso não é maneira. A pessoa que está sentindo é quem sabe. Então, eu como professor, estou aposentado, quase 30 anos como professor, porque eu trabalhei mais 6 anos, tanto no Estado, para professor. Há uns cerca de 25 anos, 20 anos, ou na escola normal, ou no colégio estadual, que eu ensinei nos dois, as meninas principalmente, mais o lado feminino, de Caiana, elas sentavam na última fila, encostadas na parede. Atrás, fazia aquela fila, às vezes tinha 3, 4, 5, como uma proteção, a parede, porque não tinha mais ninguém atrás delas. Então, ali elas evitavam uma piadinha, um olhar indiscreto, alguém apontando para elas, né, com preconceito. E elas ficavam. Depois do movimento negro foi chegando, da capital, daqui mesmo, as atuações, cidadania, né? A cidadania, o padre Luiz Adra, lá com né, o Cimar, fazendo um trabalho muito bom, a professora Ivanildes, de João Pessoa, outro pessoal a nível estadual fazendo esse trabalho, e o pessoal daqui mesmo, da igreja, da Pastoral da Terra. Então começou a haver uma conscientização para eles se assumirem e não se retraírem, e sim erguerem a cabeça como iguais a todo mundo, mostrando sua cultura, mostrando seus valores humanos e culturais. O professor José Avelar, você também foi subsecretário da Cultura aqui no governo do prefeito João Bosco Carneiro, e foi um período em que você atuou muito na cultura. Eu lhe pergunto, naquela oportunidade, com certeza Caiana participou muito de algumas festas, né, aqui sob o seu comando na cultura de Alagoa Grande, né? Eu lhe pergunto, hoje eu vejo, mas já naquele tempo você via na ciranda comandada por Dona Edita a presença de crianças, a presença de jovenzinhos de 8, 10 anos, de crianças na ciranda. O que eu quero dizer com isso é se você confirma que ela também preservava, né, lutava, repassava os ensinamentos dela para manter a cultura. Você via criança, como hoje a gente ainda vê? Via tanto quando eu fui secretário de Cultura, que não tinha Secretaria de Cultura ainda, né? Perfeito. E antes disso eu já via, quando as apresentações aconteciam aqui, em Alagoa Grande, por exemplo, em 79, aí eu já era subsecretário de Cultura, 79, não, 99, na reinauguração do Teatro Santo Inês, elas vieram dançar em frente ao teatro. E você via 5, 6 garotinhas, 10 anos, 12 anos, 11 anos, já via essa quantidade de crianças, que é uma coisa que elas mantêm essa tradição. Elas procuram sempre introduzir as crianças para manter a tradição, para haver uma renovação, né? Manter aquela tradição. Então, Zé, para terminar o nosso bate-papo, é importante justamente esses editais lançados pela Secretaria de Cultura do Estado, pelo Conselho Estadual da Cultura, porque nós estamos a entender de que é através desse mecanismo que se é capaz de buscar, né, nos sítios, né, nos locais distantes do Estado, se trazer à tona grandes mestres que normalmente não são vistos pela mídia. Então você considera que Dona Edita está enquadrada como uma mestra da cultura, que detém saber, que repassa saber, que é líder na comunidade, que preserva a sua cultura e a exercita há muitos e muitos anos. Você então acha que Dona Edita é uma dessas mestras que está escondida e que pode ser reconhecida agora? Mas claro que sim, claro que sim. É uma das mestras do nosso estado, do nosso país, que está escondida. Que mora numa comunidade rural, do interior, né, longe da grande mídia ou da média mídia, e que, como você no início abordou, sofre, infelizmente sofre, o preconceito. Se ela fosse, quer dizer, não fosse negra, fosse branca, morasse na zona urbana, tivesse alguma tradição familiar em termos sociais, etc., políticos ou econômicos, ela seria vista de outra maneira, né? Televisão. Ela seria vista com outros olhos, como uma pessoa culta, inteligente, pela maioria. Mas
mesmo na condição dela sofrendo os preconceitos, que existem, infelizmente, há muitas pessoas que observam, que enxergam a Dona Edith, acima de tudo, como um ser humano, muito digno. Depois, como uma mestra, como uma pessoa de uma cultura muito profunda, de uma pessoa que você sente, você chega perto de Edith, José, você sente uma leveza no olhar dela, no semblante, aquela personalidade forte, tranquila, ela ri fácil, ela conversa fácil, ela dança, ela canta fácil. E discorre sobre a história com muita segurança. Com simplicidade, com segurança. Ela superou já, eu acredito que ela tenha superado já o que ela sofreu na infância, na adolescência, né? De discriminação, de rejeição, pela consciência que ela tem, que ela adquiriu como de ser humano, né? Primeiramente, e depois ela criou a consciência de que ela tem cultura, ela tem o que transmitir, o que ela tem valor como uma pessoa ligada à cultura. Ela tem saberes, né? Tanto do lado da dança, do lado da música, do lado de ser parteira, do lado de ser rezadeira, do lado de ser conselheira daquela comunidade, de lutar pelos direitos dela, que ela foi uma das que lutou pelo reconhecimento do quilombo pela Fundação Palmares, né? Como a região que foi quilombo. Ela foi uma das que o pessoal ia lá entrevistar, ouvir. Ela foi uma das Inclusive, pessoas... eu achei interessante porque ela tem um título dado pela Fundação Palmares, quando ela passou uma semana lá em Brasília, como ela tem um título de mestra da cultura, quer dizer, dada pela Fundação Palmares, é uma mestra da cultura brasileira. E, no entanto, não foi reconhecida ainda como uma mestra da cultura do nosso estado, porque da cidade já é também. Vamos esperar que seja agora, né? É uma questão só de melhor entendimento, de melhor análise do que seja dito como uma pessoa ligada à cultura, do que ela produz, do que ela transmite, do que ela divulga. E está bastante sadia e com muita energia, a gente encontra, né? Significa dizer que ela tem muito ainda a oferecer ainda. Há cerca de 2 meses eu a encontrei aqui na praça, ela muito alegre, muito... A Ciranda está muito bem, graças a Deus. Ela muito ativa, muito viva, muito... E eu quero parabenizar essa iniciativa da Secretaria de Cultura, parabenizar o secretário Lau Siqueira e toda a sua equipe, parabenizar o governador Ricardo Coutinho por essa iniciativa de reconhecer essas mestras e esses mestres. Isso é fundamental para manter a nossa cultura. Cultura é vida, cultura é progresso. A cultura não pode ser descartada no progresso global de nenhuma comunidade. Pois não, nós agradecemos aqui ao professor José Avelar, professor Severino Antônio, quero agradecer, professor. E eu sou seu aluno. A modéstia dele, né? Pois é. Mas muito obrigado, certo? E aí fica a cargo agora da Secretaria da Cultura, da Comissão de Avaliação. A gente está fazendo o nosso papel de trazer lá dos rincões do interior e colocar na mão, né, dos homens sábios da cultura do Estado a possibilidade deles colocar os pingos nos is. Muito bem. Valeu, um abraço.